Mais uma vez, temos a honra de estar aqui nessa edição do Tech Summit 2026 com o caríssimo Luiz Mandarino. Mandarino, mais uma vez aqui no Tech Summit, agradecemos bastante você estar aqui presente com a gente. Mandarino é uma pessoa extremamente conhecida e por conhecer vários ecossistemas, né, no Brasil e no mundo. Eu queria, Mandarino, assim, primeiro que dar as boas-vindas para você aqui. Né? Como é que é estar aqui de novo no Tech Summit? Legal, Dani. Assim, um super prazer, né? É muito bacana a gente ver a evolução também do evento, né? Essa maturidade que o evento vai ganhando ao longo do tempo. Aqui o espaço, né, que é o Quitandinho, é um espaço fantástico para quem não conhece, super recomendo vir aqui, conhecer Petrópolis, especificamente esse espaço. E é muito bacana, né? Você ter aqui um espaço que você tenha conteúdo, tenha networking, tenha exposição de soluções inovadoras. Eu acho que você trazer isso e aí dentro, né, dessa visão, né, de ecossistemas, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, é muito importante você trazer essa confluência, né, de você trazer as cinco pontas, né? Até o evento de vocês esse ano trabalha muito essa visão de desenvolvimento de ecossistema, como é que a gente consegue fazer isso na prática. Naquele porto de entrada, né, que a gente bota ali, cola os post-itzinhos da tua cor, quem você representa, ali tem as cinco pontas representadas. Então acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bacana. Me fala um momento agora do que você tem atuado, como você tem. Qual tá batendo no seu coração forte e o que você está representando no momento? Quais são os seus projetos que está executando? Bacana. Assim, eu sou um profissional oriundo do setor energético, trabalhei mais de 20 anos dentro da indústria, né, de energia, mas especificamente nos últimos 6 anos eu caminhei, né, e a gente fala de ecossistemas, né, normalmente o MIT ele tem uma lógica, né, que expande um conceito muito incorporado dentro de ecossistemas que é a tríplice hélice, que são basicamente empresas, corporações, né, no caso empresas, governo e academia, né, como uma tríade fundamental para você desenvolver ecossistemas de inovação e conseguir conectar esses ecossistemas. O MIT ele trabalha um modelo de quíntupla hélice, na verdade ele expande essa hélice de empresas em mais 3 grandes componentes. Por quê? Porque quando a gente bota empresas, ali tem uma gama muito grande de stakeholders dentro desse item de empresas. Então, normalmente o MIT ele expande empresas em mais 3 blocos, né, ou mais 3 stakeholders fundamentais para o ecossistema se desenvolver, que são as corporações, são as grandes empresas, os empreendedores, e aí talvez a maior representante dos empreendedores são as startups atualmente, né, dentro do panorama mundial. E, por último, não menos importante, o capital de risco, né, quem investe nas soluções e no desenvolvimento desse ecossistema, quem bota grana, quer seja dinheiro, né, vindo, né, do setor público-privado, de fomento ou do venture capital. Então, basicamente, a gente tem esses 5 componentes. Então, corporações, empreendedores, né, no caso, capital de risco, governo e universidades e academia, que formam essas 5 pontas que estão presentes em qualquer ecossistema, quer seja aqui no Brasil, fora do Brasil e assim vai. Em relação a projetos, hoje, como eu comentei, eu estou muito focado dentro do setor energético. Eu tive a grande oportunidade de iniciar um movimento setorial, né, que foi o Energy Hub, que é um hub setorial de desenvolvimento, de gerar essa conexão mais aprofundada entre startups e corporações. E depois, posteriormente, criei um veículo também de investimento de startups ligado, que é o Energy Hub Ventures, que fomenta e constrói novas startups dentro do setor energético. E, atualmente, eu tive a oportunidade de participar de um programa mundial do MIT, entre 21 e 23, que foi um programa de desenvolvimento de ecossistemas de inovação mundial do MIT. O MIT, a Kendall Square, dentro de Boston, ele era uma região, como se fosse uma região portuária, meio decadente, né? Isso há 30 anos atrás. E o MIT ele desenvolveu uma visão exatamente desse desenvolvimento das 5 pontas e pensou em construir uma forma de atrair determinados grupos de empresas e potências, né, vamos dizer assim, de setores para serem incubados em Boston. Então, no caso específico de Boston, foi escolhido o setor de biotecnologia. Então, hoje Boston é, dentro do ecossistema mundial, eu diria ali, a referência para desenvolvimento de biotechs. E aí ele fez isso, atraiu políticas públicas, atraiu grandes universidades, já existiam grandes universidades, o próprio MIT, Harvard, Boston College, e outras universidades ali naquele panorama.
atraiu o capital de risco, atraiu, como eu comentei, grandes corporações, startups. Então, você consegue, de alguma forma, tendo a representatividade desses 5 atores, fazer isso. E aqui no Rio foi a mesma coisa. A gente conseguiu, de alguma forma, ser a primeira cidade do Brasil a receber o programa de aceleração em energia e sustentabilidade. E hoje no Brasil tem mais 2 regiões que estão passando ou passaram por isso, que foi Piauí e Norte do Paraná. Bacana. E aí, a gente resolveu dar um exemplo de ecossistema de colaborativo. Recentemente teve o Energy Summit e o Serratec atuou como apoio institucional. E de lá que a gente aprendeu um evento, queria que você falasse rapidamente sobre o Energy Summit, e de lá a gente foi lá aprender um pouquinho na fonte, pegar um pouco da energia de vocês e trouxemos aqui para aplicar algumas boas práticas aqui no Tech Summit. Como que você vê assim, esse exemplo de a gente conectar eventos grandes e um pouquinho do Energy Summit, e como é que você vê alguma sementinha desse grande evento também aplicada aqui no Tech Summit? Não, assim, Dani, eu falo que o Rio de Janeiro ele passou por uma grande revolução, eu diria, em relação ao desenvolvimento de ecossistemas. É algo muito recente, né? E aí o Rio de Janeiro ele é muito, vamos dizer assim, muito diverso, né? Porque a gente tem várias regiões no Rio, a gente tem a região serrana especificamente, onde vocês têm a área de influência de vocês, é um grande polo de empreendedorismo, já né, tem algumas competências ou setores críticos e muito importantes, por exemplo, aqui a indústria aeroespacial está aqui inserida aqui dentro, a indústria do turismo, da moda é muito forte, e têxtil, né? Têxtil, moda, então assim... Tecnologia, né? Não, claro, cada vez mais, né? E obviamente tecnologia, né? Que eu acho que também a Serra se posicionou como esse grande, talvez, berço, né? De nascimento de novas startups ligadas ao setor de cyber, ligado à tecnologia da informação, que é algo muito importante você conseguir fazer isso pela lógica também de você ter grandes centros de pesquisa e também universidades aqui nessa região. Então eu vejo que um ecossistema, o Rio de Janeiro nos últimos 3 anos subiu muito nos rankings de empreendedorismo mundial. A gente tem na América Latina, saiu agora recentemente, uma publicação muito interessante que é o Startup Blink, que é exatamente uma publicação que avalia a evolução de ecossistemas mundiais para desenvolvimento de startups. Então, o quão maduro aquele ecossistema está em relação ao desenvolvimento e a possibilidade de ajudar essas startups a se desenvolverem. Obviamente, São Paulo é o top 1 aqui da América Latina, especificamente, e aqui no Brasil. Mas a gente tem o Rio de Janeiro dentro do top 10, ali em 7º, e o segundo do Brasil. Então, que veio galgando posições, veio galgando esse crescimento em si. Dentro disso, está bem posicionado ali nos ecossistemas da América Latina, como o México, por exemplo, Argentina, Buenos Aires, Chile, com Santiago, Bogotá, né, na Colômbia. Então, você tem alguns ecossistemas hoje aqui na América Latina que posicionam, e o Brasil é o único país que tem 5 regiões dentro desse top 10. Então, e o Rio de Janeiro, né, São Paulo, Rio, o Rio é o segundo posicionamento, e isso mostra também o crescimento de outras áreas que não só a cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que esse também é um ponto muito importante quando a gente começa a gerar essas pontes, né, trazendo um pouco da tua pergunta, de você ter alguns eventos que você possa conectar, e a ideia da Serratec, né, da parceria estratégica e do apoio institucional, Energy Summit e Serratec, eu acho que traz muito isso, como é que a gente pode também, como o Energy Summit, ajudar a desenvolver startups também com viés de energia dentro da região serrana. A gente tem hoje uma confluência fantástica do setor energético, a gente fala de IA, por acaso o painel que eu tive a oportunidade de moderar, ele falava exatamente isso, essa interconexão entre IA, computação quântica e energia, cada vez mais eu diria que é talvez um grande paradigma, como que você vai conseguir manter esses chips funcionando com energia limpa, vamos dizer assim, e firme, né? Ininterrupta, né? De você conseguir fazer isso. Então, talvez hoje esse é um dos grandes pontos críticos aí que o setor vem passando. Então me diga uma coisa para a gente indo concluir aqui, a gente atrair as informações. As pessoas, assim, eu não vou dizer assim que as pessoas, nem o comércio, nem o mercado são ansiosos, porque há uma necessidade, nas características brasileiras, né? Nós temos uma economia que precisa de fôlego.
Como é que você vê assim, nós estamos um ecossistema aqui, né, nessa região serrana, que está em desenvolvimento, né? E esse time que você conhece outras regiões, outros ecossistemas, né, fora do Brasil, como é que você vê e qual conselho que você dá para quem está investindo, para outros empreendedores de todos os tipos de natureza, para aguentar nesse fôlego, né, até essa maturidade chegar? Como é que... Isso, assim, Dani, quando a gente fala em desenvolvimento de ecossistema, é algo que exige consistência, né? Nenhum ecossistema foi desenvolvido do dia para a noite. Isso é um processo. Esse processo ele passa por duas questões muito críticas, né? Que a gente fala, né? Qualquer ecossistema mundial ele precisa ter confiança e colaboração. Então, a confiança é a base para gerar colaboração e vice-versa. A colaboração gera confiança. Então, e isso, como é que você executa e conquista? É a partir do desenvolvimento e da conexão com os empreendedores. Qualquer ecossistema começa e precisa ter empreendedores. Então, todos os ecossistemas mundiais que se desenvolveram e que hoje são referência, eles investiram muito nos empreendedores, né, em construir uma base muito sólida de bons empreendedores, bons founders, e que consigam entender dentro daquela região quais são as maiores competências que aquela região tem. Então, se eu pudesse dar uma dica, falar assim, mapeiem as competências daquela região, quais são as grandes competências que aquela região tem, e o MIT ele tem para essa questão de desenvolvimento de regiões, a gente chama de ICAP e ECAP, que é a capacidade de inovação e a capacidade empreendedora, então mapear. E aí a capacidade de inovação está ligada a duas grandes pontas, que é o governo e a universidade. Então, o que hoje a ponta governamental, o que a ponta universidade consegue contribuir para dentro da capacitação do ICAP? E do outro lado, né, que é o ICAP, que é a capacidade empreendedora daquele ecossistema, ela se conecta normalmente às outras três pontas, né? Se conecta à ponta empreendedora, à ponta do capital de risco e à ponta das corporações. Então, como é que a gente consegue conectar essas três pontas dentro disso? Então, no momento que você mapeia isso, quem são os principais agentes dentro de cada uma dessas competências, e a partir daí você cria mecanismos e processos, e uma das questões, né, fundamentais para isso é você definir o que a gente chama de diagnóstico, então entender hoje os gaps daquela região, e o MIT fala muito isso, cara, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é desenvolver um projeto estruturante que vai resolver algum problema desses gaps. Qual é o principal gap que você tem e qual é a questão prática que você precisa executar para isso? É originar novas soluções? É ter atração de talentos? É conseguir de alguma forma atrair investimento? O que é hoje o problema daquele ecossistema principal? A partir daí você pensa, né, no que a gente chama de must-win battle, que é qual é aquela batalha que você precisa ganhar para poder dar esse primeiro passo. E a partir daí as coisas começam a acontecer. Então eu diria para você, sabe, Dani, que eu acho que, e muitas vezes, né, quando a gente finalizou o programa do MIT, uma das questões que foi muito natural da gente pensar foi construir um evento, que foi o Energy Summit, para poder ancorar exatamente toda essa visão desses 5 stakeholders. E eu acho que vocês estão num excelente caminho aqui com o Tech Summit. Eu acho que a maturidade do evento, ela traz exatamente isso, você poder trazer as 5 pontas, essa intencionalidade de conectividade, para que cada um consiga alinhar a linguagem, porque a linguagem do empreendedor, do governo, da corporação é muito diferente, as velocidades também de tomada de decisão são muito diferentes. Então, você conseguir alinhar e orquestrar isso, eu acho que talvez seja o grande ponto. Você precisa ter alguém, né, dentro do ecossistema que não é, vamos dizer, o dono, mas é natural esse processo, né? A gente fala que num processo de liderança, né, ativa, você precisa ter grandes iniciativas e instituições que vão, em determinados momentos, liderar e serem liderados ao longo desses projetos. Muito bom. Agradeço muito. Agora, para terminar rapidamente, um conselho para as pessoas se tornarem associados do Serratec, para fazer parte disso, os empreendedores. Cara, assim, como venha, né, a gente fala, né, se junte a esse movimento, né? A gente fala, né, que o Serratec hoje, né, é um grande hub de desenvolvimento de soluções aqui ligado à Serra, então não deixem de participar, venham, conheçam mais, né, não só
a possibilidade de você empreender aqui, mas ter um ambiente propício para que você possa desenvolver a sua solução. É fundamental a gente que tem um problema para resolver e dificuldades para fazer isso, se juntar a quem conhece os atalhos, conhecem como, né, vai executar isso na prática. Então, não deixem de vir aqui conhecer mais a Serratec. Valeu, gratidão, meu querido. Valeu, Gratidão. Dani. Obrigado. Valeu, um abraço.